O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. E as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida de modo especial a contemplarmos Cristo, que cura a mudez de um homem. Dentro da Quaresma, somos convidados, por meio dos exercícios quaresmais, a também buscarmos a cura de nossa mudez. E esta mudez não se distingue apenas pela mudez física, pela impossibilidade de falar. Mais do que isso, a mudez que eu digo é justamente a mudez diante da desgraça, a mudez diante do pecado, a mudez diante da ausência de Deus. Esta mudez que deve ser curada dos nossos corações. Pois todas as vezes em que contemplamos a desgraça, ou seja, um ambiente de não graça, e convivemos com esse ambiente sem desejar com que ele mude, nós nos passamos de mudos. Todas as vezes que contemplamos a situação de pecado, consentindo dele, nós passamos por mudos. E todas as vezes que notamos a ausência de Deus em nossa vida e na vida daqueles que nos rodeiam, e consentimos nisso e não buscamos de fato a presença de Deus, nós nos passamos por mudos. É justamente esta mudez que Cristo vem curar em cada um de nós. Por meio do quê? Dos exercícios quaresmais. Este bom propósito que a Quaresma nos faz para nós nos aproximarmos dele, aproximarmos de sua graça, deixar com que ele adentre em nossa vida, em nossa história, faça morada em nosso coração, para assim, diante da desgraça, sermos uma voz de esperança, uma voz graciosa, que aponta para a desgraça e diz: isto não é o fim, Deus está conosco, há uma saída diante de tudo isso. Que diante do pecado nós possamos também dizer não ao pecado, dizer não à tentação, falar que justamente uma vida junto de Deus é muito melhor do que isto. E diante da ausência de Deus, clamarmos, gritarmos aos quatro ventos que precisamos de Deus. Deus vem curar nossa mudez para isso. Deus não vem curar nossa mudez para falarmos mal dos outros, para falarmos fofoca, ou até mesmo para nós questionarmos a própria ação de Deus. Não.
Deus vem curar, dar voz para cada um de nós, porque por meio da voz nós nos relacionamos. Afinal, para uma pessoa que é muda, não pode falar, existe uma certa dificuldade que, graças a Deus, pelo avanço da pedagogia e de outras artes, ela consegue se comunicar com os outros, mas ainda com uma certa dificuldade. Vejamos, por exemplo, as nossas comunidades. Infelizmente, eu não sei Libras. Eu não saberia como comunicar com uma pessoa que fala por meio das Libras. né? Então, nós somos seres de relação e para isso precisamos de nossa voz por excelência. Deus, portanto, nos possibilita, nos capacita a adentrarmos em relação com os outros. E aí está a beleza dos exercícios quaresmais. Se bem lembrarmos, na quarta-feira de cinzas, nos foram dito a respeito de 3 exercícios: a oração, o jejum e a caridade ou esmola. Esses 3 exercícios nada mais são do que uma grande revisão de nossas relações. Primeiro, com Deus, por meio da oração. Como está a minha relação com Deus? Eu dialogo com Deus? Eu busco conversar com Deus? Ou eu apenas quero falar, sem deixar com que Ele responda aos meus clamores? Porque eu sou impaciente e quero tudo ao meu tempo, do meu modo e onde eu quero. Segundo, como está a nossa relação conosco? Afinal, o jejum é justamente para isso. Não é para emagrecer alguns quilinhos, não é para aprender a parar de fumar ou qualquer outra coisa. Graças a Deus isso pode auxiliar. São efeitos secundários, mas o efeito principal é justamente reconhecer que nós precisamos dialogar conosco, escutar o que o nosso corpo fala e deixar com que ele escute o que o nosso coração está falando. Ou seja, reconhecer que nós que mandamos em nosso corpo e não os nossos desejos, os nossos vícios, os nossos anseios que mandam em nós, mas justamente o contrário, que somos capazes de dizer: não, hoje eu não quero isso, ou sim, hoje eu quero isso, com total liberdade e a consciência de que nós que mandamos em nosso corpo e não o contrário. Por fim, o terceiro conselho quaresmal é justamente da caridade. E a caridade nos ajuda a contemplarmos como está a nossa relação com o outro. E aqui destaco, já disse várias vezes durante essa quaresma, acho que até inclusive aqui, nas missas que eu pude rezar aqui com vocês, a caridade não é benfeitoria. Caridade não é apenas dar aquele dinheirinho que está sobrando do console, que você nem lembra, mas quando para no semáforo, você lembra e dá. Mais do que isso, a caridade é doar algo que é importante para você, que é valoroso para você, e doar para o outro, reconhecendo a falta, reconhecendo que ele também vai dar o devido valor àquilo que é valoroso para você. Eu vejo muitas pessoas doando quilos e quilos de roupas durante a quaresma. Graças a Deus, mas algumas estão em situações tão lastimáveis que a pessoa nunca vestiria aquilo. Isso não é caridade. É doar ao outro aquilo que você vestiria, aquilo que você comeria, aquilo que você usaria. Reconhecer que o outro também é digno de receber, de usar, de comer, ou seja lá qual for o gesto de caridade. Afinal, caridade também está em doar o nosso tempo, doar o nosso ombro e o nosso ouvido, para ser presença para aqueles que se sentem sós, para ser ouvidos para aqueles que só querem falar, para ser presença para aqueles que só querem chorar. Por muitas vezes nós nos deparamos com essas situações e nos perguntamos: o que eu posso fazer? Nada.
não faça nada. Afinal, você não participa dessa dor. Mas ao mesmo tempo, fiquem tranquilos. Só o fato de você estar ali e demonstrar que você continuará ali, junto dessa pessoa, auxiliando com que ela passe por esse momento de sofrimento, então muda a chave e você está fazendo tudo que você pode fazer. Este é o modo de Deus, ou melhor, o modo que Deus faz de ir ao nosso encontro e auxiliar com que nós vamos ao encontro daqueles que estão ao nosso redor. Ele nos dá voz a cada um de nós, para glorificarmos, para rendermos graças por tudo que temos e para agradecer por também aquilo que não temos. Agradecer pelo dom da vida, agradecer pelos amigos, pelos familiares, por mais imperfeitos que sejam a nossa visão, mas são esses que Deus nos deu. De modo especial, soube que tem uma família enlutada e me dirijo a vocês nesse momento. Saibam que a voz também se apresenta no silêncio. Por mais paradoxal que isso pareça, mas a voz, a glorificação no Senhor também se apresenta no silêncio, e de modo especial no silêncio do luto. Por isso, vivenciem este momento com intensidade. Não fujam do luto, não tenham medo dele, pois se houver necessidade de chorar, chorem. Se houver necessidade de ficar triste, fiquem tristes. Se houver necessidade e vontade de ficar bravos, irados, fiquem, mas saibam que acima de tudo, Deus está participando, não assistindo, mas junto de vocês nesse momento. Deus caminha e dá coragem a cada um de vocês. E saibam que a morte não é o fim. Nós não cremos isso. Nós cremos firmemente que o Senhor há de ressuscitar cada um que foi fiel a Ele, cada um que seguiu de perto o seu gesto amoroso e foi sinal do próprio Deus na terra. Esta é a nossa esperança, que de modo especial nossos entes queridos que já partiram, já estão na casa do Pai, já vivenciam. Eles vivenciam algo que também buscamos. Por isso, honrem a memória deste ente querido vivendo, continuando a vida, pois eu tenho certeza que ele não queria, de modo especial esse ente querido não queria que vocês parassem, ficassem estagnados e mudos. Deus dá voz, e não é para maldizer, mas é sempre para bendizer a Ele. Por isso sejam voz de Deus, aonde Deus chama que vocês estejam. Assim seja.